Bom dia! Hoje vai ser diferente o episódio no canal, porque nessa última semana, a gente foi meio que bombardeado com informações sobre um possível tsunami que iria alagar aqui as praias do Nordeste, principalmente aqui a região de Fortaleza e tal. Então, esse episódio vai ser, porque curioso com isso, eu fui pesquisar se havia tido outro tsunami aqui no Brasil, ou se já havia tido um tsunami, pelo menos nessa época que a gente tem uma história escrita mais documentável, né, a época do Brasil colônia e tal, e vi que em 1755 algumas cartas foram escritas aqui do Brasil lá para Portugal relatando um possível tsunami depois do terremoto que houve em Lisboa. Então vamos conhecer essa história, que é uma história bem interessante do terremoto de Lisboa e do possível tsunami que houve aqui nas praias do Nordeste do Brasil em seguida. Vamos lá. Então, bom dia. Essa semana a gente foi meio que bombardeado por muitas informações na imprensa sobre um possível tsunami que poderia acontecer aqui no Nordeste do Brasil, devido à erupção de um vulcão que se está numa região que chama Cumbre Viejo. Cumbre em espanhol significa pico, né? Pico Velho, nas Ilhas Canárias, que são ilhas que pertencem à Espanha, mas que ficam ali no Atlântico, próximo à África. Então, uma possível explosão desse vulcão, uma possível erupção desse vulcão poderia deslocar uma massa de terra muito grande, um terremoto também poderia acontecer, e essa massa de terra e esse terremoto deslocariam a água que chegaria aqui poucas horas depois na região do Nordeste do Brasil, ocasionando essas ondas gigantes, esses tsunamis. Então eu fui ver, curioso que eu sou, fui ver se já tinha tido algum tsunami aqui no Brasil, pelo menos nessa época que a gente tem a história mais documentada, na época do Brasil colonial, e vi que em 1755 houve o grande sismo, o grande terremoto lá de Lisboa, que destruiu grande parte da cidade. Para vocês verem como as coisas estão todas interconectadas. Depois desse terremoto, a Portugal precisou de bastante dinheiro para reconstruir a cidade. E esse dinheiro veio justamente do Brasil, foi quando eles começaram a explorar mais as minas de ouro lá na região de Minas Gerais, e quando começaram a aumentar os impostos, criando um problema, uma confusão lá em Minas Gerais, com a derrama, né? Aí, que culminou com a Inconfidência Mineira, com aquela história de Tiradentes e tal. Você vê como as coisas são. Por conta de um terremoto, você tem a Inconfidência Mineira, né? O Marquês de Pombal, que esse rapaz está aqui, ó, figura bem controversa, tem gente que ama, tem gente que odeia. Ele foi como um primeiro-ministro aqui de Portugal, antes que Portugal fosse uma monarquia constitucionalista. E ele foi o primeiro-ministro durante o grande terremoto aqui de Lisboa, né? O grande sismo de Lisboa em 1755, que destruiu praticamente toda a cidade. E aí ele reconstruiu a cidade com um código de construções de prédios baixos, e por isso também teve que ter muito dinheiro que veio diretamente do Brasil, do ouro, lá das Minas Gerais e tal. E essa é a praça em homenagem a ele. Quando a Dona Maria assumiu, ele foi destituído do cargo, foi preso. Marquês de Pombal, que é uma figura muito importante na história de Portugal e na história do Brasil também, que foi no período dele, né, o déspota esclarecido, que ele também retirou os jesuítas do Brasil, a Companhia de Jesus do Brasil. Então, Marquês de Pombal. A velha muralha que cercava a cidade. Por que não está cá o resto? Porque houve um enorme terremoto. A terra abanou e mandou tudo ao chão. Ficaram alguns destes bocados. Neste caso, reparem. Então, em 1755 houve esse terremoto e há algumas cartas, eu fui pesquisar e encontrei algumas cartas de alguns governantes que estavam aqui no Brasil, inclusive do bispo de Salvador, por exemplo, relatando que no mesmo 1º de novembro de 1755, que foi quando aconteceu o terremoto lá de Lisboa, aconteceram algumas ondas muito grandes aqui no litoral do Nordeste do Brasil, principalmente em Pernambuco, na Paraíba, na Bahia também, ele fala até lá do Rio de Janeiro. Então, eu vou ler algumas cartas. Tem uma tese de mestrado bem interessante da Ana Paula Cesário Silva, uma tese que foi publicada em 2018 na UFRJ e que fala justamente sobre isso. Eu vou ler aqui alguns trechos da carta. Por exemplo, essa carta aqui é a carta de João de Melo. Ele era um oficial de Lisboa, lá na Paraíba, e ele fala assim, ele diz, olha, quando eu cheguei em Tamandaré, Tamandaré é uma praia que existe lá na Paraíba, né? Quando eu cheguei em Tamandaré, chegou também a enchente do Terremoto, né? Que é o terremoto, como eles escreviam na época. Às 10 horas, dizem que entrou pela terra dentro
coisa de 1 légua, ou seja, entrou mais ou menos uns 6 quilômetros essa onda, e levou algumas casas de palhoças, que falta uma mulher, ou seja, que tinha essa vítima, né, que estava perdida, estava desaparecida, e que essa notícia corre aqui de toda a América, que houve esse terremoto em Lisboa, e mais ou menos nessa mesma época, né? Essa mesma outra carta aqui, essa carta aqui foi escrita por Luiz Diogo Lobo e Silva, que era o governador e capitão-geral de Pernambuco, na época de 1755, 1756. Então ele escreve assim, ele disse assim, tranquilizo o ânimo e o receio de que me acompanhava que nessa parte da América tivesse sofrido o mesmo contratempo que nessa corte, ou seja, o terremoto de 1755. Mas ele fala assim também que no primeiro dia de novembro, em Tamandaré e Itamaracá, a qual, por ser em praia deserta, não causou mais incômodo que alguma destruição nas casas de alguns pescadores, não posso deixar de dar a vossa excelência tão agradável notícia para que ponha a presença de sua majestade, segurando-lhe que aqui, nessa praça, o experimento não aconteceu perda considerável comparando com a ruína dessa capital. Ou seja, falando que aqui no Brasil, em Pernambuco, não tinha tido tantas perdas quanto comparadas com Lisboa, né? Aqui essa outra carta, essa carta que é interessante, que é a carta do arcebispo da Bahia, também nessa época de 1755. Ele diz assim, houve um terremoto, que nela houve, tivesse tão bem compreendido essa América, dou parte a vossa excelência, que suposto não houvesse novidade que se contasse nem que se reparasse no dia 1º de novembro de 1755. Logo, contudo, chegaram dessa corte as lamentáveis e horrorosas notícias do terremoto, do terremoto que eles falam, do terremoto e que arruinou. Aqui chegarão suas águas onde nunca se viram, como fora ao cruzeiro da Boa Viagem e etc. O mesmo se conta, por certo, sucedera no Bispado de Pernambuco, onde se disse levar algumas senzalas dos pescadores, e do Rio se publica o mesmo, em que, em certas praias, se ouvira um grande ronco, que era o mar, e que os animais espantados fugiram sem parar até o mais alto dos montes. Então, interessante também essa carta. E essa outra carta aqui também, que foi do governador da Paraíba, na época, que era o coronel Luiz Antônio de Lemos Brito, em 1755. Ele diz assim, dou graças a Deus e Vossa Excelência, os parabéns de ser o Senhor que nos livraram do fatal estrago do 1º de novembro, que tanto parece com o último dia do mundo, ou seja, foi tão violento para ele que parecia o apocalipse, né? Aqui, na Paraíba, temos notícias que as águas transcenderam os seus limites, de modo que assustaram e fizeram fugir os habitantes das praias, e como foi no mesmo dia, parece que sem dúvida, que essa parte da terra se abalou quando tremeu a outra. E que seria de nós, o que seria de nós se a divina onipotência não preservasse o nosso fidelíssimo monarca para nos servir? Então, essa carta aqui também, dando conta que houve essa onda gigante no mesmo dia 1º de novembro de 1755. Então, a semana passada a gente teve essas notícias na imprensa aqui do Brasil, e que esse Cumbre Viejo, esse vulcão nas Ilhas Canárias, entrou em estado de alerta amarelo, né? Estava em alerta verde há muitos anos. Aqui no Ceará, em 2005 e depois em 2013, o programa João Inácio Júnior, na época de 2005, e João Inácio Show, na época de 2013, já trouxe essas notícias de uma forma bem sensacionalista, claro, de um possível tsunami que podia destruir a cidade de Fortaleza, que um sensitivo, uma pessoa vidente, tinha visto essa imagem desse tsunami, dessa onda gigante destruindo a cidade de Fortaleza, né? Então, vou colocar também algumas imagens aí desse programa João Inácio Júnior. Fenomenal, impressionante. O programa João Inácio Show recebe hoje o maior fenômeno mundial em paranormalidade. O futuro, e vê o futuro. Ele previu e acertou as mortes de Ayrton Senna, Lady Di e Chico Xavier. O atentado ao World Trade Center em Manhattan, Nova York, Estados Unidos. A vitória de Lula em 2002. As tsunamis na Ásia. O esconderijo de Saddam Hussein. Com relação ao esconderijo de Saddam Hussein, ele falou até do buraco onde Saddam Hussein estava escondido. E atenção, vai surgir um vírus pior do que o da AIDS e que mata em apenas 4 horas depois que a pessoa o contraiu.
Juscelino Nóbrega da Luz, pode entrar. Palco da TV Diário disse: uma grande onda vai destruir Fortaleza em 2013. E 2013 chegou. Novembro chegou. Ele disse que do dia 1º ao dia 24, uma grande onda destruirá Fortaleza. Mas o certo é que a grande parte dos especialistas, dos cientistas, dos pesquisadores sérios, falam que mesmo que ocorra algum tipo de sismo, algum tipo de explosão lá na região das Ilhas Canárias, é muito difícil que isso chegue aqui no Brasil de uma forma que vai destruir mais coisas. Talvez chegue uma onda um pouco mais elevada, mas que não vai destruir tantas coisas assim, né? Então, eu vou mostrar algumas animações aí em Computer Fluid Dynamics, né, em programas de computação, que mostram que essas ondas, que mesmo que haja uma explosão muito grande e tal, lá no Cumbre Viejo, lá nas Ilhas Canárias, é muito difícil dessas ondas chegarem aqui ao Ceará ou aqui ao Nordeste. Vão chegar, claro, se acontecer alguma coisa dessa, mas não a ponto de destruir tantas coisas assim, não a ponto de ser tão importante. Essas ondas, esse tsunami, suposto tsunami que aconteceu em 1755 aqui no litoral do Nordeste do Brasil, muito provavelmente ele tinha 1,80 m, 2 metros de altura e não destruiu muitas coisas, até porque era uma região muito mais desabitada do que é hoje, né? Então, vamos mostrar algumas ilustrações, algumas fotos desse possível tsunami e torcer para que não haja, né? Torcer para que não haja esse tsunami aqui do Nordeste do Brasil. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, um pouco jocoso, né? Mas com a natureza não se brinca, né? Vamos ver. Tomara que não haja. E se não houver, a gente vai estar tudo bem seguro aqui. Mas já houve, né? Muito provavelmente no passado, um tsunami pequeno, com o terremoto que houve em Lisboa em 1755, 1º de novembro de 1755. Então é isso. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá!